Eu gostaria de fazer uma pergunta muito analítica. Nós sabemos que o princípio da economia de pessoal e preservação de forças, visando justamente a sustentabilidade de um esforço militar a médio prazo, é um componente essencial, crítico, de qualquer estratégia no âmbito de um conflito militar. Como o senhor falou, desde o dia 4 de junho, as forças ucranianas, seja com operações de reconhecimento e vigor, operações de punhos de força, tiveram uma depreciação muito significativa, primeiro das suas forças mecanizadas, uma grande quantidade de blindados e tanques destruídos. Posteriormente fizeram uma mudança tática, operacional, que é estabelecer grupos táticos de assalto dispersos para tentar romper a linha de frente, chegar na primeira camada de trincheira, só que se deparavam com emboscadas russas nessas primeiras trincheiras. Bom, diante de todo esse contexto, chegaram ao ponto de estar desesperados, jogando rolo de carne, como se fala, em Rabotino, Starmayorsk e Harvest. 3 assentamentos com menos de 1.000 habitantes na primeira linha de contato no eixo Zaporizhia. Custo disso estimado, general, 45 mil a 50 mil soldados mortos. Alguns estimam, no mínimo, 40% dos equipamentos fornecidos pela OTAN, o maior pacote já feito desde a Segunda Guerra Mundial, destruídos. Qual é a lógica de racionalidade militar nisso? Que, a nosso ver, nós tentamos entender, nem o Estado Islâmico tem essa lógica, porque quando o Estado Islâmico promove assaltos, ele promove até um atentado com homem-bomba, mas ele preserva as suas unidades de assalto, as suas unidades de elite. A Ucrânia depressou grande parte do seu potencial de combate e está perdendo terreno em Kupiansk, até pela lógica de ganho de território, pelo eixo de Kupiansk, está perdendo território. E, no entanto, eu e o professor Farinaz, a gente brinca, professor Agostinho, o que vale é a corzinha no mapa do ISW, para reivindicar que a Ucrânia apresentou uma bandeira ali e gravou um TikTok informando que tomou aquele controle. Mas isso não tem lógica. Dentro da história militar que nós procuramos analisar, é algo que causa perplexidade. E isso, creio, que viola o próprio manual da OTAN. O que o senhor tem a dizer sobre isso? É a propaganda acima de tudo? É o que pressão política a qualquer custo? O que explica essa irracionalidade? Doutor, muito obrigado pela questão. O senhor contextualizou-a muito bem e digamos, a própria questão que o doutor coloca mostra a importância da história, dos historiadores, a importância de ouvir quem conhece, digamos, quem tem uma visão sistémica e quem não se digamos, satisfaz com meros estados de alma. Como sabemos, este conflito, todos os conflitos têm, e hoje no mundo moderno, têm diferentes patamares, diferentes componentes ou diferentes linhas de ação que depois têm interlocutores diferentes e depois podemos analisar em que estado é que estamos em cada um dessas linhas de ação que correspondem efetivamente àquilo que são os instrumentos de poder do Estado. Portanto, tem uma linha político-diplomática, fundamentalmente, e permita-me este enquadramento geral para depois ir àquilo que o Soutor muito, digamos, muito racionalmente expôs. Uma linha político-diplomática, e aí que visava fundamentalmente isolar a Rússia, digamos, levar a um isolamento, a uma pressão sobre a própria Rússia, tornar um Estado pária, onde se enquadra aquela decisão política do TPI de condenar, de processar Putin, digamos, isto é uma linha. Pois a linha económica tem um patamar económico através das sanções, que a União Europeia já quer entrar no 12º pacote de sanções, já não sabe o que é que há de sancionar, porque agora fundamentalmente é a apropriação daquilo que são os ativos russos que estão nos bancos centrais da União Europeia. Portanto, aí também, e é a questão lá do cap, ou do limite da venda, do valor da venda do petróleo, mas todos vimos que a Rússia subiu do número 6
da sexta posição entre as 10 principais economias do mundo, subiu para quinto, mesmo com todo. Portanto, como se vê, a eficácia das sanções é o que se vê, e depois tem a componente, digamos, o componente, já dissemos, a componente comunicacional, e aí vou diretamente à questão que gentilmente colocou, onde há aqui dois mundos diferentes, e hoje é um pouco difícil tornar estes mundos herméticos, porque no Brasil assiste-se àquilo que a comunicação social diz na Europa, e na Europa assiste-se àquilo que no Brasil a comunicação... Porque nós aqui vemos a televisão Globo, portanto, e vemos que o mundo hoje não é hermético, quer dizer, não chega a dizer que fechamos a RT, ou mesmo na Rússia dizer que se fecha a Euronews, que as populações têm outros meios. Este é um deles, esta live é um deles, portanto, que é global. Portanto, há meios que nos permitem hoje chegar ao conhecimento. Mas o que se vê, efetivamente, é que há uma narrativa no mundo ocidental um pouco, digamos, que choca os especialistas. E, aliás, a própria questão e os adjetivos que utilizou chocam-nos quando nós olhamos para um conflito e vemos o caminho que ele está a seguir, e depois ligamos a televisão aqui, fundamentalmente no chamado mundo ocidental, na Europa em particular, e vejo aqui em Portugal também, e a ideia é a Ucrânia está a ganhar a guerra. Não está. Não está. Em termos, sendo intelectualmente honestos, vemos que não há nenhum ganho, não é? E depois, a questão, e indo depois ao patamar militar, e no patamar militar temos que ver como é que esta guerra é travada. É travada no plano estratégico, no plano operacional e no plano tático. Normalmente o que nós vemos é a concentração no plano tático. Ganhou uma povoação, chegou a um rio, andou 1 quilómetro, a televisão já diz que ganhou 4 quilómetros quadrados. 4 km quadrados não é nada, ou 3 km quadrados. O terreno, e aí temos que ver que há uma diferença de postura, e este é o grande paradoxo, neste conflito, é que ambas as partes procuram objetivos diferentes. A Ucrânia, digamos, um pouco que são os seus objetivos militares, e que em certa medida é compreensível, mas quando se faz o planeamento de uma operação, fundamentalmente os objetivos militares têm que subordinar aos objetivos políticos, e nem sempre aquilo que é a análise direta é a forma mais rápida de chegar, digamos, ao objetivo. Isto é, a Ucrânia fundamentalmente concentra-se em conquistar terreno. A Rússia concentra-se em destruir forças inimigas. Ora, há aqui uma postura completamente diferente. Quando a Rússia, como os russos têm por objetivo eliminar ucranianos. Isto é duro de dizer, o penalismo perante, digamos, quem nos está a assistir, mas esta digamos, a realidade da guerra, dura, pura e dura e crua, não é? Em última instância, porque como sabemos, não é? A guerra tem dois objetivos: destruir o inimigo ou a sua vontade de combater. A destruição da vontade de combater do inimigo é conseguida através da propaganda, através da informação, através da comunicação, e aí tem havido um investimento muito forte, e aí podemos dizer que fundamentalmente no plano, ou no chamado, o dito mundo euroatlântico, as percepções são de que a Ucrânia está a ganhar esta guerra. Mas qual é o efeito que tem do lado lá? Digamos, qual é a capacidade? Sabemos que os indicadores de popularidade do Sr. Putin não andam muito mal. Não estão muito mal. Portanto, a eficácia, por um lado, é importante, digamos, galvanizar as opiniões públicas apoiantes e no próprio país. Sabemos, por exemplo, que na Ucrânia, neste momento, ainda cerca de 50% da população está disponível a combater até o último ucraniano. O que mostra que há uma mobilização do povo ucraniano. 30% da população, neste momento, e subiu bastante, já é da opinião que se deve chegar a um acordo de paz, mesmo com cedência de território. Portanto,
E no plano militar, é um nível estratégico, operacional e tático, nós normalmente temos alguma tendência para nos dispersar ou para cair nos pormenores e analisar apenas a parte tática, mas o que temos que perceber é que um exército e o outro está a combater de maneira diferente. Os russos estão a combater no sentido de canalizarem o seu esforço para a destruição de forças inimigas, de forças ucranianas, e têm-no feito, e o setor foi claríssimo. Os últimos dados que tínhamos andavam nos 43 mil mortos, e neste momento estará perto dos 50, como muito bem referiu, 48, na casa dos 48 mil. O volume de gente que morre por dia na Ucrânia é obsceno. A forma, e depois houve uma mudança da forma como os ucranianos estão a conduzir esta operação. Começaram por a conduzir com unidades mecanizadas, depois, como ao fim de 2 semanas tiveram 20% de perdas em material, passaram a conduzi-las fundamentalmente com infantaria ligeira. Ora, como isto é uma guerra de artilharia, exponenciou o volume, portanto, poupou o material, houve menos material digamos, destruído, mas o volume de mortos é muito maior e de feridos é muito maior. E portanto, não parece bem conduzido, muito sinceramente. E não vemos, digamos, na elite, o nome não é correto, nos generais ucranianos, digamos, consideramos o general Zaluzny como um homem, digamos, esclarecido, como um bom general, é um bom general, indiscutivelmente, mas está condicionado pela pressão política. Até aí há diferença entre as duas partes. Já todos reparamos que Putin conduz a linha política da guerra. Até ainda ontem fez uma mensagem, mas não interfere na componente militar, não deixa de ser interessante. Na Ucrânia é diferente. A componente política tem uma pressão enorme sobre a componente militar. Aliás, esta contraofensiva foi lançada sob pressão política do Ocidente. O próprio Ocidente, lembramos que o Pentágono, o próprio general Mark Milley, que é o CENTFA norte-americano, referiu antes do início da ofensiva que a Ucrânia tinha tudo o que precisava. O porta-voz do Conselho de Segurança, o Sr. Kirby, disse e mentiu, muito sinceramente, que da shopping list que a Ucrânia pediu foi tudo cedido. Não é verdade, porque desde o princípio que a Ucrânia disse que sem aviões dificilmente, e quando digo a Ucrânia digo Zaluzny, que verdadeiramente sem a capacidade aérea é muito difícil, e todos sabemos que uma contraofensiva parte sempre implica sempre a necessidade de ter capacidades de supressão, a começar pela supressão dos meios de fogo do inimigo, supressão da artilharia, supressão de comando e controlo, sistemas de guerra eletrónica, capacidade de ataque em profundidade, capacidade de abertura de campos de minas, que é outra vulnerabilidade enorme que a Ucrânia tem, a capacidade para abrir corredores nos campos de minas, porque está num terreno completamente descoberto, praticamente, aproveitam umas faixas arborizadas para instalar o pessoal, mas o que vemos é viaturas em terreno aberto, como temos visto, amplamente minadas, com um sistema de lançamento, que tem um nome assim até um bocado estranho, que é o sistema agricultura, que os russos têm, que lançam minas para a retaguarda das colunas, deixam-nas entrar primeiro nos campos minados, que vão rebentando pelo caminho, destroem a primeira viatura, os leopardos que agora deixamos de os ver, porque certamente já não os têm, não é? Os leopardos que abriam os campos de minas, as viaturas que vinham atrás naturalmente param ou encostam-se umas às outras para se proteger e depois lançam minas para a retaguarda e quando elas procuram retirar, arrebentam as minas também. Portanto, é uma dor de alma ver a quantidade de material e depois, e a quantidade de pessoal, e depois mudaram a tática e passaram a atacar em terreno aberto e, naturalmente, completamente vulnerável em terreno aberto, isto é, desmontarem a infantaria ou empregar viaturas soft skin, viaturas tipo ligeiras, muito rápidas, e depois até vemos apresentado aqui na televisão, porque é um bocado ridículo, um cidadão apresentar um buggy, dizer isto é muito importante porque os buggies, as armas anticarro não os atacam. Então e a artilharia?
não é? E depois, como ainda surgiu não digo um game changer, não é? Mas surgiu mais um adicional neste processo, que foi a Ucrânia passar a usar cluster bombs, portanto, bombas de fragmentação, e os russos respondem com a mesma moeda e, quer dizer, tropa a terreno aberto, a céu aberto, não é? Sem cobertura, sem... como disse, é o meat grinder, não é? É o picador de carne, e é este volume absurdo de mortos. E o que é uma verdade é que a Ucrânia está a destruir o seu terceiro exército, porque o primeiro foi destruído no início da guerra, o segundo foi destruído na ofensiva do ano passado, que foi bem sucedida, mas em Kherson em particular os ucranianos pagaram duro, como nos recordamos, e este terceiro exército, esta terceira interação com o exército russo é dolorosa, e há hoje indicadores que o volume de mortos desta guerra andará acima de 300 mil e já a caminho dos 400 mil, o que é absolutamente um absurdo para uma guerra que vai fazer agora 1 ano e meio, não é?